Estudo Bíblico, 1 João, capítulo 3. 1 João 3, de 1 a 10. Quem são os filhos de Deus? Somente aqueles que recebem a Cristo como Senhor podem desfrutar da maravilha de serem chamados filhos de Deus. Pelo fato de os cristãos serem filhos de Deus, eles serão glorificados e serão como Cristo quando Ele retornar. Mas enquanto os cristãos aguardam por esse dia, eles devem se abster da contaminação do pecado, porque compreendem que Deus é puro. E se somos filhos, nos tornamos semelhantes a nosso Pai. Se Ele é santo, o cristão como filho tem que ser santo. E se o Pai é puro, o filho, por ser semelhante a Ele, também é puro. Se o Pai é luz, o filho também é luz, e assim por diante. E o cristão deve aguardar a promessa da volta de Jesus com o coração cheio de confiança e expectativa. O contraste fundamental entre luz e trevas e entre os filhos de Deus e aqueles que são do mundo é explicado no verso 4, como um contraste entre aqueles que obedecem às leis de Deus e aqueles que quebram essa lei. Jesus tirou a maldição do pecado, mas Ele também eliminou o domínio dele sobre a vida do cristão. Romanos 6, 6 a 7. Como resultado, os cristãos podem viver uma vida que é agradável a Deus. A oposição entre Cristo e Satanás foi prognosticada lá em Gênesis 3,15. A obra destrutiva de Satanás usou a justa lei de Deus como instrumento para prender o pecador sob o medo da morte e da condenação. Mas na cruz, Jesus destruiu as obras do diabo, derramando graça e misericórdia sobre os prisioneiros da lei. João faz uma distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus se esforçam para fazer o que é correto e justo e a amarem uns aos outros, demonstrando assim que são filhos de Deus. Quem não é nascido de Deus? Aquele que permanece no pecado, aquele que não pratica a justiça e aquele que não ama a seu irmão. 1 João 3, de 11 a 24. Tendo introduzido a ideia de que os filhos de Deus serão puros e justos como o Pai e como Jesus, João volta-se para uma aplicação específica para o que ele considerava mais importante para os cristãos: o amor. A história do mundo é um relato de ódio que remonta ao conflito entre Caim e Abel. João traçou o ódio de Caim por seu irmão, fazendo um paralelo entre o mundo e o povo de Deus. Esse ódio sempre existirá, porque faz parte da guerra entre os filhos de Deus, filhos da luz, e os filhos do diabo, filhos das trevas. Mas João coloca que é inconcebível haver animosidade entre os filhos de Deus. A ausência de amor entre os cristãos demonstra uma rejeição ao que Jesus ensinou. Se a pessoa é nova criatura e passou da morte para a vida, ela vai amar o seu irmão como prova concreta de que é filha de Deus e nunca mais terá animosidade para com ele, ainda que possam ocorrer conflitos. Jesus deu o exemplo. Ele nos amou de tal maneira que deu a vida por nós, aceitando a dor da morte na cruz para que fôssemos salvos da destruição eterna. O amor dos cristãos uns pelos outros deve ser demonstrado por decisões práticas semelhantes. E a ajuda material também pode exemplificar esse amor. Há ocasiões em que o coração dos cristãos não confirma que eles são filhos de Deus, mesmo quando suas vidas se conformam aos ensinos de Jesus. Nesses momentos, o cristão deve parar, meditar, orar e clamar pela graça de Deus para que Ele inunde o seu coração de amor e paz. A palavra maior, usada no verso 20, sugere um conflito, mas garante que Deus vai prevalecer sobre o coração do cristão.
A palavra de Deus, que absolve os cristãos, deve prevalecer sobre a palavra do coração deles que os condenam. A confiança de nossas petições deve estar fundamentada na consciência de que os desejos dos cristãos concordam com os desejos de Deus. As duas partes do mandamento de Deus, verso 23, refletem as duas partes dos 10 mandamentos, lembrando aos cristãos que a sua relação com Deus tem prioridade sobre os relacionamentos deles com quaisquer outras pessoas. A fé em Cristo orienta corretamente os cristãos para Deus e capacita-os a amar uns aos outros. Um aspecto da obra do Espírito Santo no coração do cristão é assegurá-lo de que ele está em Cristo e que o próprio Espírito o capacitará a obedecer à verdade.